E aí, agrocriadores e agrocriadoras, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Agrocriação. Muitas pessoas não entendem a mudança de comportamento e até de produtividade de algumas aves logo após elas serem presas em algum tipo de galinheiro, em algum espaço de piquete. Em alguns casos, as galinhas elas diminuem a postura e, na pior hipótese, elas cessam a postura de vez por um longo período de tempo. É comum isso acontecer e podemos dizer que é normal que isso ocorra. Apesar disso, é possível manter sim o ritmo das galinhas num pequeno espaço aí, num pequeno galinheiro. E é isso que eu vou mostrar nesse vídeo. Nós vamos ver aqui o que nós temos feito aqui e tem funcionado. Qualquer coisa que eu mostrar aqui e fizer sentido para você, você pode reproduzir aí no teu criatório no sentido de trazer melhores resultados, beleza? Antes de tudo, eu gostaria de falar que nesse vídeo, ao se referir à postura das aves, irei usar diferentes termos. Por exemplo, a galinha ela põe ovos, a galinha bota ovos e a galinha coloca ovos. Teve muitas pessoas aí nos comentários que ficaram bastante surpresas, porque em alguns vídeos eu falo que a galinha ela coloca ovos. Tiveram até alguns questionamentos. A galinha ela não coloca ovos, a galinha ela põe ovos, a galinha não põe nem coloca ovos, a galinha bota ovos. Pessoal, é tudo sinônimo, tá? Colocar ovos, botar ovos, pôr ovos, tem tudo no final das contas o mesmo significado. Talvez para algum de vocês tenha sido muito estranho pelo fato de você usar apenas uma ou duas dessas expressões. Mas aqui na minha região é bem comum a gente falar que a galinha coloca ovos, a galinha põe ovos, a galinha bota ovos. No final das contas é tudo a mesma coisa, beleza? Quando a gente prende as galinhas, dá para entender o porquê que elas ficam com um sentimento de tristeza. Afinal de contas, a gente acabou ali de diminuir o espaço delas. Às vezes elas têm ali uma tensão maior, uma aglomeração maior de aves. E por isso as galinhas elas também chegam a ficar entediadas. Quando elas estão soltas, ela tem grande espaço disponível para elas poderem caminhar, pastar, ciscar. Enfim, quando você prende as galinhas, você priva ela de toda essa felicidade que as galinhas elas tinham disponível. Por isso, é normal que as galinhas, elas, principalmente ali nos primeiros dias, elas fiquem tristes. É normal que elas fiquem entediadas e isso afeta diretamente a produtividade da ave. Ela diminui a postura, os galos eles também podem parar de cantar e às vezes as galinhas elas tendem a querer ficar mais retraídas. Dá pra gente perceber que elas ficaram mais tristes quando estão presas. É por isso que logo que surgiu a necessidade aqui de prender as nossas aves, logo nós pensamos em formas de eliminar ou reduzir aqui o estresse, essa tristeza que as aves elas poderiam sentir quando elas fossem aí colocadas no galinheiro. A primeira mudança que nós já até mostramos no vídeo anterior foi aí a refrescagem do ambiente utilizando microaspersores. Pessoal, falando um pouco do resultado, foi essencial a gente ter feito essa mudança. Como vocês podem ver, as galinhas elas estão muito mais à vontade. Acaba que o nosso objetivo é fazer com que as aves elas não sintam falta do ambiente aqui fora. Porque a galinha ela tá presa e ela olha para fora e vê que lá fora tem o que ela queria, ela vai se sentir triste porque ela sabe que aquilo tá longe do alcance dela. Então a gente tenta levar para dentro do galinheiro o que ela queria buscar fora dele. Esse ambiente fresco trouxe excelentes resultados. A gente liga os microaspersores ali em torno de uma hora e meia durante o período do meio-dia. Dessa forma todo o ambiente fica mais fresco, as galinhas começam a banhar logo embaixo dos microaspersores. A gente desliga, fica aquele ambiente molhado, elas começam a cavar, a ciscar, elas vão tentando caçar algum tipo de inseto, enfim. Isso tudo vai distraindo a ave, ela consegue tomar banho de terra. Isso tem trazido um grande resultado. Se tiver a possibilidade de fazer isso no teu galinheiro, recomendo que você faça essa mudança o quanto antes. E foi uma instalação simples e barata aí para você também conseguir no teu criatório. Outra mudança que nós fizemos logo ao realizar a separação das aves, junto com as galinhas em fase de postura, eu deixei aqui 3 galos jovens para ver assim o desempenho deles e trazer também estímulo para as galinhas.
Muita gente não sabe, mas mesmo sem a presença do galo, a galinha por si só coloca ovos. Ela tem os hormônios de produção de ovos. O galo, porém, ele vai trazer um estímulo a mais para a galinha. O galo, ele traz uma alegria maior para o ambiente. A gente colocou aqui 3 galos. Aqui tem o Braddock, porque ele acaba que tem as asas grandes, ele passa do outro galinheiro para cá e a gente não vai tirar as asas dele. Mas no geral, a gente prefere que fiquem os 3 galos jovens, porque quando tem galo demais, eles disputam demais e acaba que os jovens sempre ficam para trás, porque os galos maiores acabam espantando eles, não deixam eles encostar ali nas fêmeas. Mas a gente deixou os jovens e agora eles conseguem cobrir as galinhas, eles conseguem demonstrar o desempenho do papel deles. E isso tem trazido um resultado excelente. Como a gente está melhorando o ambiente, os galos também estão sendo afetados de uma forma muito positiva, cantando muito, cobrindo as galinhas, ciscando, disputando o território. Isso traz alegria, isso traz distração para as aves. Então foi uma coisa que a gente percebeu que está adiantando muito, trazendo muito resultado também. Vamos falar um pouco sobre a alimentação das aves enquanto elas estão aqui presas nesse pequeno galinheiro. Pela manhã, a gente está ofertando aí o milho, ou o milho esfarelado, farelo de milho aí, ou o caroço do milho inteiro. Isso a gente logo cedo. E no período da tarde aí, por volta das 5 horas, a ração de postura. Essa aqui é a ração base, tá? É a ração ideal, todos os dias tem que ter essa alimentação. Pela manhã, farelo de milho ou o milho inteiro no caroço, e à tarde a ração de postura. Porém, no decorrer do dia a gente sempre procura adicionar alimentos diferentes. E uma coisa que eu gosto é de adicionar alimentos que vão ali interter a galinha, fazer com que a galinha ela precise ali ficar bicando, ela precisa ciscar, aquilo vai desestressando a ave. Ela gosta muito disso. Uma coisa que a gente decidiu fornecer para ela foi a mandioca. Aquela mandioca comestível que a gente mesmo consome. Logo que você arrancar o pé da mandioca ali, a raiz, a gente quebra ela bem quebradinha, de forma que ela venha ficar em pedaços bem pequenos. Detalhe, tome cuidado para não fornecer quente, tá? Se você botar as raízes e elas ficarem ali no sol e depois você fornecer para as galinhas, elas vão adoecer e é daí para pior. Então a raiz, certifique-se de que ela esteja fria. A gente quebrou em pedacinhos aqui e a gente forneceu para as galinhas aqui nesse saco plástico. As galinhas elas gastam muito tempo comendo, 30 minutos, 1 hora e meia. Isso tudo vai desestressando a ave. Então é muito bom também para engorda, tem muita proteína, muitos nutrientes para as galinhas, a macaxeira em si, a raiz da macaxeira. Se você tiver, forneça para as suas aves dessa forma que a gente está mostrando aqui, que vai trazer excelentes resultados. Aí, além da folha da mandioca, a gente procura fornecer outros alimentos. Sempre que tem restos de comida, a gente traz para as galinhas. Se tem verduras, a gente joga para as aves também, sempre trazendo algo diferente para elas não ficarem só na ração. Elas gostam muito quando tem algo novo para elas precisarem ciscar, para elas precisarem disputar ali pela comida. É interessante ter isso aí também. E é aplicando essas dicas simples que as galinhas elas têm mantido uma postura excelente. A gente acabou também trocando a cama delas, aquela outra que tinha já estava bastante suja. A gente trocou a cama dela e as galinhas continuam disputando por ninho. A gente viu realmente a necessidade de fazer outro ninho de vez, porque as galinhas estão disputando por ninho. Essa aí, por exemplo, decidiu colocar o ovo em cima da cama. Boa parte dos ninhos ficam na parte de fora. Quando elas estão soltas, elas têm mais ninhos disponíveis. Aqui dentro a gente não tem, então a gente vai ter que criar novos ninhos, porque a gente quer que elas mantenham esse ritmo na postura. No geral, o que você precisa fazer é trazer alegria para as tuas aves, fazer com que elas não sintam falta do que tem lá fora. Se tem algo lá fora que elas gostam muito, se possível, traga essa coisa, esse algo que elas estão sentindo falta para dentro do galinheiro. Se não for possível, tente trazer algo que vai substituir, que vai interter, que vai desestressar, que vai trazer estímulo para as aves, beleza? Espero que essas dicas simples tenham ajudado você. É isso que nós estamos fazendo aqui no nosso criatório. Se você gostou do nosso vídeo,
Se inscreva no canal porque semanalmente nós postamos vídeos relacionados à criação de aves. Se você der uma olhada no nosso canal, nós já postamos muito conteúdo e vem muito conteúdo toda semana. Então inscreva-se, se você gostou do vídeo também, deixe seu like, comenta e até o próximo vídeo.